Fala, nação colorada! O Inter venceu o Bragantino de goleada pelo placar de 4-1 com uma atuação sensacional do time todo. A mídia do centro do país falou sobre o jogo. Veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então já te inscreve e deixa o like. De volta com troca de passes nesse domingo, em que tivemos 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Internacional também e Bragantino em campo, com direito a mais uma vitória. 16 jogos de invencibilidade do Colorado de Roger Machado. Já estamos vendo os melhores momentos da partida, Martim. O Inter sofre o empate, né, do Bragantino, mas consegue o resultado em casa. Pode rir, gente. Foi boa a comparação. Hoje e não, consegue a vitória por 4-1. Hoje não. Roger Machado. Dá tudo certo pro Inter, né? Dá tudo certo porque o Inter faz por merecer, trabalha para isso. Apesar de ter ficado 1-1 em algum momento do jogo, não teve. O Bragantino nunca transmitiu nenhuma sensação de que poderia ganhar do Inter. 4-1 acabou sendo natural. O Wesley participou dos 4 gols do Inter. Partidaço. Momento, né? 16 jogos de invencibilidade. O Inter é um daqueles times que a gente olha e pensa que se o campeonato tivesse mais 5 rodadas, mais 3 rodadas. Ele era candidato. Era candidato. Assim, tese... ele é um possível, né? Tá ali, o título não tá fora do alcance. Matematicamente. Mas a distância para Botafogo e Palmeiras é muito grande. Assim como o Corinthians. Se tivesse mais algumas rodadas, a gente viria o Corinthians também disparando lá para cima. E o Bragantino é o contrário, né? O time parece um time condenado, assim, desmobilizado, sem senso de urgência. Não estou sugerindo nada aqui de errado no comportamento dos jogadores, não. Mas eu estou dizendo de um time abatido mesmo, sem... E hoje o Inter teve as voltas do Bruno Gomes, do Fernando e do Bernabé, que foram 3 intervenções do Roger no time, né? 3 jogadores... Transformar o Bruno Gomes no lateral. Em lateral, né? Efetivar o Fernando e o Bernabé, que estava lá esquecido. 3 intervenções decisivas do Roger. Hoje eles voltaram e o Inter funcionou perfeitamente do começo ao fim. E hoje nem foi o melhor e mais criativo Inter desse período, de 16 jogos de invencibilidade, né? O Inter encontra o gol muito rápido, atacando as costas do lado direito da defesa do Bragantino, no lance do pênalti, logo no início do jogo. Acaba sofrendo um empate na bola parada. Acontece que o Bragantino ele não consegue se afirmar nos jogos, né? Ele tem muita dificuldade. E o principal, né? É um time que ofensivamente tem muita dificuldade de produzir. Hoje, por mais que ele tenha ficado algum período tentando ter um pouco mais de volume, quando já perdia por 2-1, ele sofre um gol de uma cobrança de lateral no 2-1 do Inter e depois fica tentando ter um pouco mais de volume, mas em raros momentos pareceu ameaçar de fato o gol do Inter. O que dava ao jogo um certo ar de incerteza é que, embora tenha terminado 4-1, o jogo estava 2-1 até 40 do segundo tempo. E aí os espaços abrindo um pouco mais, o Inter conseguiu aproveitar no final para fazer o 4-1. Não foi a melhor versão do Inter do Roger dessa sequência de 16 jogos, mas foi mais do que suficiente para ganhar de novo. Mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio, a cobertura do Inter está toda assim, mobilizada com a possibilidade de título, tá legal de ver. Dos 16 jogos, são 12 vitórias com esse 4-1 sobre o Bragantino. Vamos ouvir o Roger Machado? Porque ele, já na última entrevista coletiva na vitória sobre o Vasco, ele chama atenção quando ele coloca o Internacional na briga pelo título e a gente até destacava, né? Um detalhe, o Inter enfrenta os 3 times que disputam o campeonato em tese com ele. E que estão à frente dele na tabela. Então, matematicamente, é o melhor confronto possível. Se ele tem 5 pontos de diferença para os 2 líderes, ele pode tirar 3 de cada um. Ele está dependendo que eles percam 2 em outro lugar, talvez até no empate entre eles. Entre Botafogo e Palmeiras. Então a gente trouxe isso, né? Traduziu essas palavras do Roger Machado um pouco como uma motivação para o grupo nessa reta final pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no Internacional. Mas hoje, mais uma vez, na entrevista coletiva após a partida, o Roger falou sobre a possibilidade de título e fez questão de deixar claro que não é uma aventura, não é pensar, não é um sonho distante. Ele acha realmente que o Internacional está na briga pelo título brasileiro. É quase que impossível você prever até onde pode ir, né? Pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo limite que esse possa ser, né, a partir daí a ser observado, né? Claro, como eu disse, 16 jogos de invencibilidade, aqui se olhar com atenção que não é a todo momento que ele acontece no Campeonato Brasileiro muito difícil e equilibrado como é.
Né? Mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções, né, para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. Né? E é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira. Isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário. Né? E para que tu mantenha, né, o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, né, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam como um guarda-chuva para esses jogadores. E aí, mostrando só os próximos jogos do Internacional... Então, para eu fazer uma correção, que eu disse uma bobagem aqui. O que não me surpreende o Inter não pega o Palmeiras, o Inter pega Flamengo, Botafogo e Fortaleza. É porque eu disse, ele enfrenta 3 times que disputam o título nesse momento, em tese. Se a gente considera que o Inter com 65 disputa o título, vai precisar considerar que o Flamengo disputa porque joga com Fortaleza. Ainda tem um jogo a menos, nessa rodada, podendo ir aos mesmos 65 pontos que o Inter. É remoto, no fim das contas, como é mais difícil para o Inter também. Mas ele não consegue descontar em confronto direto para o Palmeiras. O empate Palmeiras e Botafogo permitiria o Inter descontar 2 do Palmeiras, mas ele não consegue descontar do Palmeiras num confronto direto com ele. Mas pode, se conseguir, mantendo a invencibilidade, né, e conseguindo talvez pontos contra Botafogo e Fortaleza, pode secar o Palmeiras e quem sabe, de fato, chegar à última rodada disputando o título brasileiro. Mas bom hoje e é ruim a ao mesmo realidade... tempo, né? Porque significa também que a caminhada do Inter nas rodadas finais é bem dura. Sim. Com confrontos bem difíceis. Mas são, para quem quer brigar pelo título nessas condições, né? Agora 5, mas começando a rodada 8 pontos do líder do campeonato, precisa enfrentar quem está à frente dele. Então, o Internacional do Roger Machado, mais uma vitória hoje, 4-1 sobre o Bragantino, e segue nessa luta também pela liderança do Campeonato Brasileiro.